Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo ao seu podcast favorito da área da saúde mental, psiquiatria, psicologia e de todo o resto, o podcast Papo de Psiquiatra. Eu sou Pedro Rosa e hoje eu vou conversar com o Marcos e com o Marcelo a respeito de um tema igualmente importante, como são todos os temas que nós falamos aqui, porque a gente só fala sobre coisa importante. Nós falaremos sobre transtorno bipolar, algo prevalente, muito relevante e também muito mal compreendido por aí, com pessoas que entendem que são bipolares e não são, pessoas que entendem que os outros são bipolares e não são, e pessoas que, infelizmente, têm transtorno bipolar, mas não recebem esse diagnóstico porque, infelizmente, transtorno bipolar é um problema de saúde cujo diagnóstico demora e muito. Pois é, Pedro, eu acho que é bem por aí mesmo. O transtorno bipolar é um tema extremamente importante que causa um prejuízo muitas vezes gigantesco na vida do paciente e de seus familiares, e a gente vê, acho que as duas coisas mesmo no consultório, né? Muitas pessoas que têm transtorno bipolar e não recebem um diagnóstico, por duas coisas, às vezes por desconhecimento mesmo de muitos profissionais de saúde e também pela dificuldade, muitas vezes o diagnóstico é difícil mesmo e demanda bastante tempo. E também a gente vê outra faceta também desse problema de muitas pessoas serem diagnosticadas com bipolaridade, na verdade são outros problemas, ou às vezes são até reações normais mesmo, de variações de humor que a gente tem, e acabar ou se autodenominando bipolar, ou recebendo esse diagnóstico. Então a gente tem, acho que esses dois problemas, tanto subdiagnóstico por um lado, quanto superdiagnóstico por outro, né? Exato, Marcelo. Tem um ponto, né, que a gente, na psiquiatria, né, a gente tem uma certa linguagem e isso começa a espalhar na sociedade, assim, né, as pessoas começam a aprender a linguagem psiquiátrica e muitas vezes, né, claro que as pessoas começam a interpretar esses nomes aí de acordo com a experiência delas. Então, muitas pessoas, assim, começam a descrever os outros. Não, aquela pessoa, ela é meio bipolar, né? Mas por que ela é meio bipolar? Não, porque um dia ela tá tranquila, outro dia ela tá feliz, né? De uma hora para outra ela fica irritada, de uma hora para outra ela fica triste, né? Ou seja, porque bipolar tem isso, né, no nome, dois polos, né? E que na psiquiatria são dois polos do humor, não necessariamente dois polos emocionais, né? Assim, se a gente, claro que muitas vezes ao longo do dia você pode ficar triste por um motivo e também ficar contente. Isso são experiências emocionais normais. Então é claro que muitas vezes as pessoas falam, não, poxa, minha namorada é meio bipolar, não sei quem é bipolar, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Assim, o diagnóstico, ele, como o Marcelo falou, ele pode ser muito difícil de fazer. Alguns casos, né, acabam sendo mais claros, né? Então, quer dizer, quando a gente pega transtorno bipolar tipo 1, né, a gente tem dois tipos principais, né, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, a pessoa ela vai ter um episódio de mania, né, episódio maníaco. Né, e que vai ser então esse episódio assim de alteração de humor, né, que a pessoa ela pode ficar muito eufórica, ela pode ficar expansiva, muito irritada. Então às vezes, isso a gente sabe que então o humor é essa experiência emocional de longo prazo, né, não é algo que vai acontecer apenas assim de momento a momento, mas você vai observar ao longo do tempo, às vezes ao longo de semanas, mas, né, então os manuais vão falar aí no mínimo uma semana dessa alteração de humor, né, dessa euforia. Então, às vezes você vê uma pessoa que está em mania, né, ela está falando bastante, ela conversa com muitas pessoas. Então, por exemplo, se você encontrar uma pessoa em mania, por exemplo, num ônibus, ela vai estar conversando com todo mundo no ônibus, com a pessoa que está lá atrás, ela vai estar expansiva, ela está contente, ela está alegre, ela pode ter variações rápidas de humor no meio dessa mania e ao mesmo tempo a pessoa vai ter outras manifestações também. Então, por exemplo, ela vai ter um nível de energia muito alto. Muitas vezes a pessoa vai fazer várias coisas. Então tem gente que fala, nossa, eu fiquei a noite inteira limpando a minha casa. Às vezes são atividades mais relacionadas ao prazer, por exemplo. Às vezes a pessoa lá ingere mais substâncias, ela vai de festa em festa, pode ter uma autoestima inflada, né, assim, muitas vezes uma grandiosidade, né, ela fala muito rápido, às vezes é até difícil entender o que a pessoa está falando, né, porque ela vai indo de um assunto para outro assunto, ela não foca, tem uma impulsividade que a gente vê, às vezes a pessoa lá faz compras assim, né, assim, às vezes comprou carro, comprou
casa, faz dívidas, então quer dizer, começa a ter um grave prejuízo. Já vi pessoas que foram no supermercado, compraram assim muitas coisas no supermercado, depois deixaram as compras no estacionamento do supermercado e saíam andando pela cidade, né? Então quer dizer, é uma expansividade, um aumento de energia assim, é bastante evidente e bastante grave, né? Então quer dizer, quando o episódio de mania, né, ele de forma geral ele é mais bem diagnosticável, vamos assim, mas quer dizer, quando a gente vê um episódio realmente de mania, né, que pode ter inclusive psicose no meio da mania, né, a pessoa pode realmente perder o contato com a realidade por completo, realmente a gente consegue identificar um pouquinho mais, mas existem alguns transtornos bipolares, né, o transtorno bipolar tipo 2, que vão ter, por exemplo, quadros de hipomania. São quadros assim de mania, vamos dizer, que são mais difíceis de serem identificadas, duram menos, né? A manifestação do sintoma acaba sendo menos intensa, daí que é muito difícil. Porque a pessoa às vezes esquece que teve aquele episódio. Às vezes a gente fica na dúvida se para você isso é normal, não é normal. Daí que realmente, essa seria uma das dificuldades, existem vários outros motivos, né, para terem dificuldades diagnósticas, porque muitas vezes esses pacientes eles chegam com depressão, né? Então, assim, eles chegam no seu consultório, tem vários episódios depressivos, uma depressão que não melhora com antidepressivo, e você vê alguns episódios da vida da pessoa, poxa, será que isso foi uma hipomania ou não foi? Será que foi um período de humor normal? E começa a realmente ser difícil o diagnóstico e, enfim, daí realmente fica bem complexo. Os pacientes com depressão, às vezes eles falam, mas eu tenho dias que eu fico muito bem. Aí você vai precisar analisar, isso é o trabalho do psiquiatra, se esses dias bem são dias em que a pessoa ficou com um humor normal ou se ela ficou com um humor excessivamente elevado, se foi um período distinto. Todo mundo conhece alguém que fala muito, todo mundo conhece alguém que é muito alegre, que adora festa, que gasta mais dinheiro do que deveria, mas a questão aqui, esse é um ponto importante para a gente fazer, digamos, um zoom out na vida do paciente bipolar e perceber que os períodos de mania e hipomania, eles são uma porcentagem pequena da vida da pessoa. Na maior parte do tempo a pessoa ou está deprimida ou ela está com um humor próximo ao normal ou normal. Então, esse estado de elevação de humor, ele tipicamente é um estado breve. Ele pode durar meses, mas veja, eu estou falando da vida de uma pessoa que está lá. Você está avaliando 20 anos da vida de alguém, 10 anos da vida de alguém, e ela teve algumas semanas de hipomania. Recorrentes, geralmente a gente vê hipomanias de uma maneira recorrente, que é um estado de elevação de humor diferente do funcionamento normal da pessoa. Esse é um critério bastante importante. Agora, um critério que é relevante para a hipomania é que a hipomania não necessariamente ela traz um prejuízo. Ela pode trazer um prejuízo. Esse prejuízo ele não é um prejuízo muito elevado, mas ela pode trazer um prejuízo muito pequeno, um prejuízo circunstancial, e as pessoas acharem estranho, mas para muitos pacientes a hipomania parece que é uma bênção, porque com uma depressão às vezes difícil de tratar, ou com episódios depressivos que deixaram a vida da pessoa de uma, assim, digamos, menos organizada, uma vida com várias pendências, o indivíduo em hipomania sente que ele resolveu os problemas dele, que aquilo é uma bênção, portanto. O problema é que a gente sabe que a hipomania é encomendar uma depressão. Esse é o ponto, né? A hipomania não é o estado que a gente quer. A gente quer um estado, e esse é um termo técnico que a gente já falou na depressão, né? Um estado de eutimia, um estado de um humor normal, que tem as suas variações, sim, é verdade, mas que não caracteriza um estado elevado de humor que pode ser euforia, pode ser irritação. Agora, o ponto também e aí vem algo que não está no nome do transtorno, né? Porque o transtorno bipolar a gente estima que são 2 polos, né? Isso é uma questão curiosa para algumas pessoas entenderem, é que dá para misturar. A depressão pode estar misturado com a mania. Então, por mais que sejam polos, digamos, opostos, dá para você ter uma depressão com alguns sintomas de hipomania, sintomas de mania, como por exemplo, um grau de necessidade de se mexer, de fazer atividades muito intenso, eventualmente uma diminuição da necessidade de sono, uma certa grandiosidade estranha no meio de uma depressão, gastos excessivos ou, eventualmente, irritabilidade. Ainda que as classificações não saibam muito bem ali se valorizam muito a irritabilidade ou se não valorizam muito a irritabilidade. E uma questão curiosa para a gente também olhar é que também dá para ter uma mania com alguns sintomas depressivos. E isso para o psiquiatra
muda o tratamento, muda a maneira como ele vai usar a medicação. Só que também indica para nós, às vezes quando a gente está diante de uma depressão, se tem uma depressão com alguns sintomas que estão ali meio que não encaixam muito bem, não fazem muito sentido, a gente já vai pensar que talvez a gente esteja diante de um paciente que tem um transtorno bipolar, e aí a gente vai investigar a biografia dessa pessoa com um rigor um pouco maior, olhar com um pouco mais de atenção. Será que não houve hipomanias no passado? Será que não tem um familiar com transtorno bipolar? Que a gente sabe que transtorno bipolar é um problema de saúde com uma herdabilidade muito grande, né? Não é um diagnóstico simples, é um diagnóstico que a gente tem que olhar, fazer uma análise biográfica, às vezes, mais do que às vezes, conversar com familiares, né? Então, isso é uma questão importante pra gente. Não é um diagnóstico simples, né? Eu acho que isso que você falou, Pedro, de não ser um diagnóstico simples, eu acho que acaba entrando num tema que acredito que nós, como psiquiatras, a gente acaba vendo muito, né? Que, assim, às vezes, uma coisa para os pacientes saberem, né? De certa forma, até se empoderarem com o conhecimento, né? Saber do tema, porque é altamente, a não ser que nem esses casos, que nem o Marcos comentou, de uma pessoa numa franca mania, super eufórica ou super irritada, no presente, né? Que alguém, muitas vezes até pessoas não médicos, não psicólogos, não especialistas identificam que tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Mas vários casos você não vai ter o sintoma no presente, vai ser um relato passado, um relato de um familiar, ou você vai ter quadros mais leves como uma hipomania. Então muitas vezes o diagnóstico é sim complexo. E para o paciente até ter de certa forma esse empoderamento, é bom saber que é difícil, né, desconfiar de diagnósticos muito, assim, rápidos, né, por exemplo, em consultas super rápidas, 10, 15 minutos, você fazer um diagnóstico nesse caso, a não ser que seja um caso tão escrachado como esses, é difícil. Então, assim, o paciente saber e a família saber que é um diagnóstico difícil e que tem coisas em jogo muito importantes, porque por um lado, você não fazer o diagnóstico, né, implica em você não tratar algo que é bastante tratável e que com o passar do tempo, um transtorno bipolar não tratado, ele vai se tornando muitas vezes pior e de mais difícil controle, né, com mais fases e fases de mais difícil controle. É importante ter o diagnóstico. Agora, por outro lado, você fazer um diagnóstico de uma maneira muito apressada, você também corre outros riscos, né? Porque o transtorno bipolar, a gente sabe que a pessoa vai tomar medicações por um longo intervalo de tempo, muitas vezes pela vida inteira. E são medicações mais complexas, de manejar e com efeitos colaterais, às vezes também complexos de manejar também. A complexidade é tanta que você diagnosticar tem que ter um maior grau de precisão, e isso demanda tempo, demanda análise, demanda colher muitos dados, né? Essa questão do diagnóstico, você falou logo no começo, né, Marcelo? Tem subdiagnóstico, mas também tem superdiagnóstico, né? Então, existe subdiagnóstico, sobretudo em depressões muito resistentes ao tratamento, e a gente sabe que muitas vezes, talvez a questão maior de dificuldade, às vezes também seja com diagnóstico diferencial com personalidade borderline. A gente tem episódios aqui no podcast sobre isso, e fica evidente. A gente também tem episódio sobre depressão, a gente falou de depressão resistente quando a depressão não melhora, então a gente também falou sobre transtorno bipolar, e muitas vezes essa depressão resistente não é uma depressão unipolar tradicional, ela é um transtorno bipolar, mas muitas vezes uma personalidade borderline tem uma comorbidade com o transtorno bipolar, as coisas vêm juntas, mas o ponto também é, na medida em que se faz o diagnóstico de transtorno bipolar, é a gente aferir o quanto do prejuízo que aquela pessoa tem na vida dela por psicopatologia, por manifestações mentais, se deve ao transtorno bipolar. Porque quando você tem uma comorbidade, a gente vai ter que dimensionar isso, inclusive para antecipar o que a gente espera de tratamento. E aí, já falando sobre tratamento de transtorno bipolar, é um transtorno mental em que o centro do tratamento, a maior parte do tratamento é farmacológico. Por exemplo, em comparação com transtornos de ansiedade, em comparação com depressão e principalmente em comparação com personalidade borderline, estratégias psicoterápicas têm muito menos evidência para os sintomas de transtorno bipolar, para a depressão bipolar, para a mania, para os estados mistos. O que tem muito mais evidência são as intervenções
farmacológicas, remédio. E aí a gente vai ter que dimensionar que, muito provavelmente, o paciente bipolar, principalmente o paciente bipolar tipo 2, ele tem outros problemas de saúde que aí vão requerer outros remédios e intervenções psicoterápicas específicas. Pânico, transtornos alimentares como bulimia, transtorno de personalidade borderline, às vezes toque, como a gente falou na semana passada. E a gente vai ter que dimensionar porque isso tudo não tende a melhorar só com remédio. Muitas vezes o paciente bipolar estável melhora todas essas outras manifestações clínicas, essas manifestações clínicas das comorbidades também melhoram. Mas a gente vai ter que compor um tratamento complexo para uma pessoa que tem dimensões de sintoma que são diferentes entre si, que fazem parte de transtornos mentais diferentes. Exato, Pedro. Aí que é uma das dificuldades. Quer dizer, então já é difícil a gente fazer o diagnóstico do transtorno de humor, né? O transtorno bipolar ele é considerado um transtorno de humor, um transtorno afetivo. Por isso que demora tanto fazer o diagnóstico do transtorno bipolar, né? Então estudos mostram que às vezes demoram realmente décadas para a pessoa ter o diagnóstico correto. Muitas vezes ela tinha um diagnóstico de transtorno depressivo ou um transtorno de ansiedade, mas aí no transtorno bipolar do tipo 2, ela vai ter essas outras comorbidades. Em cima disso, então realmente fica muito complicado, né? E a dificuldade está nessa, né? Nesse ponto que o Marcelo colocou, né? Diagnósticos rápidos, apressados, muitas vezes acabam sendo não efetivos para esse tipo de paciente, né? Então, a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial importante. Por mais que você tenha feito o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2, talvez isso não explique todos os seus problemas. Então, por exemplo, se você tem, vamos dizer, reações afetivas, emocionais rápidas, secundários a estressores interpessoais, críticas, rejeições, abandonos, não é? Totalmente uma impulsividade relacionada, assim, à forma de você tentar preencher vazios, né? Quer dizer, poxa, a gente vai precisar pensar numa comorbidade com o transtorno borderline, né? Tem 10, às vezes 15, 20% dos pacientes, eles podem ter, dos pacientes que têm transtorno borderline, podem ter transtorno bipolar tipo 2. E talvez seja realmente um dos diagnósticos aí diferenciais, talvez mais difíceis de serem realizados, né? Então, daí vai ser um tratamento bem complexo, que vai envolver, como o Pedro falou, uma farmacologia, uma psicofarmacologia mais complexa, que vai envolver, por exemplo, estabilizadores de humor, antipsicóticos, né? Autocuidado, muito importante, né? A gente sabe que as pessoas com transtorno bipolar, elas têm que ter um bom autocuidado, principalmente relacionado ao sono, né? E também, eventualmente, uma psicoterapia, né, para trabalhar questões emocionais, para trabalhar questões de relacionamento. Então, é bastante complexo mesmo, né? Então, quer dizer, a gente começou falando um pouco assim, aquela pessoa bipolar, reações emocionais normais, né? Quer dizer, realmente é bastante diferente de alguém que tem transtorno bipolar tipo 2, né? Que vai ter essa constelação de sintomas, assim, alimentares muitas vezes, de relação, brigas, alterações de humor, hipomanias, não dorme, né? Que essa é uma questão também, né? De não dormir no transtorno bipolar, é uma diminuição da necessidade de sono. A pessoa muitas vezes ela dorme pouco, dorme algumas horas por dia, 4, 5, no outro dia está produzindo, ela tá. Então, realmente, daí que vem a complexidade, e daí a gente parte por tratamento. Um tratamento que realmente vai ser baseado em estabilizadores de humor, muitas vezes, ou antipsicóticos, e também, eventualmente, vamos dizer, talvez seja até um pouco controverso, dependendo do grupo, mas até antidepressivos e outras classes também. Esse aspecto de autocuidado, o princípio dele a gente chama de psicoeducação. Lembra? A gente tem um episódio só sobre psicoeducação, e a gente já falou que isso é importante para o transtorno bipolar, mas vale frisar que o paciente que tem esse diagnóstico, ele deve ser informado sobre isso. Porque pensa bem, em primeiro lugar, como é que alguém toma remédio, como o Marcelo falou, por um bom período de tempo e talvez para a vida inteira, sem que ele entenda o porquê, sem que ele tenha uma razão. A razão é, primeiro, os remédios funcionam. 2, se a gente segue num tratamento, a gente consegue construir uma prescrição, via de regra, que seja uma prescrição suficientemente confortável para ser sustentada ao longo do tempo. E tem uma questão de que existe a progressão, uma neuroprogressão do transtorno bipolar quando o tratamento não é feito ou quando ele é feito de maneira incorreta, seja através de diagnóstico errado, seja através de remédios errados, seja através de aderência insuficiente. Os episódios, eles ficam mais difíceis de tratar, eles duram mais tempo, os períodos de eutimia, de humor bom, ficam menores e começam a se somar dificuldades cognitivas, de reorganização da própria vida, de motivação para o trabalho, de atenção, de memória, quer dizer, a pessoa vai ficando com cada vez mais dificuldade de viver bem
E por isso que a gente vai frisar muito esse aspecto de psicoeducação, informar a respeito do tratamento, informar a respeito do diagnóstico. E existem livros aqui, acho que a gente pode colocar já na descrição do episódio, a ABRATA, Associação de Transtornos Afetivos, que é uma associação super bacana, que ajuda muita gente, que traz informações muito valiosas sobre esse transtorno mental tão importante, tão às vezes mal descrito por aí, mas que por outro lado também tão tratável, né? Porque a gente quer trazer informações, porque olha, existe um tratamento muito bom hoje, e as pessoas devem receber esse tratamento. Exato, Pedro. E é bem isso, assim, felizmente existe, né, tratamento para o transtorno bipolar, ele é bastante eficaz, inclusive hoje em dia, e tudo começa com o diagnóstico, né? Uma das mensagens é que é um diagnóstico complexo, difícil, né, e que, inclusive, leva a caminhos diferentes, né? Pode levar a caminhos diferentes. Por exemplo, um paciente que possa ter um transtorno, na verdade, de personalidade, a evolução e o tratamento é diferente, o enfoque é outro. E uma pessoa que tem um transtorno bipolar é uma evolução e enfoque também diferente, e nada impede de uma pessoa ter as duas coisas, por exemplo. Então, uma das mensagens sobre o diagnóstico, né, para enfatizar é paciente, né, e familiares ter receio, né, de soluções simples para problemas complexos, né? Então, assim, é bom a gente evidenciar a complexidade desse tema. Exato, e talvez um ponto também que eu colocaria mais, né, e para frisar a importância dessa psicoeducação, de informar, de empoderar os pacientes, porque realmente às vezes no transtorno bipolar, o que acontece, como o Pedro falou, na hipomania, muitas pessoas podem falar, eu não tenho prejuízo, eu quero ficar assim, porque realmente, pense bem, né, imagina se você fica dormindo menos, produzindo mais, né, mais extrovertido, se sentindo melhor. Então muitas vezes isso vai passar pela psicoeducação e também formas de a gente tentar fazer com que o paciente aceite o próprio problema. Daí vai ser um grande desafio do tratamento. Então, quer dizer, não é só apenas remédio e psicoterapia, né? A gente vai um pouco além, principalmente para esses casos mais complexos. Beleza, então esse foi o nosso episódio sobre transtorno bipolar. Seguimos em frente na próxima semana com outro tema muito importante, insônia. Boa semana a todos, ouçam, compartilhem com quem tem, compartilhem com quem não tem transtorno bipolar e acha que tem, e vamos em frente. Obrigado, pessoal, um abraço. Até a próxima, pessoal. Um abraço.